Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé em Jesus Cristo como meu Salvador. Gente, nós vamos ler agora o capítulo 3 de Filipenses. Vamos lá, vamos conhecer esse livro? Então vamos lá. Haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha aí. Alegrem-se no Senhor. Tá falando aí. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus. Olha aí, cuidado com esses homens maus. Eu os chamo de cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos, porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Esta é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne, ou seja, nas cerimônias religiosas, né? Olha aí, tá vendo? Então ele tá falando que nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, né? Por meio do Espírito de Deus, e nós nos gloriamos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Então, olha aí, ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu, porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade. Tá falando da história dele, né? Olha aí. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigia a mais restrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo cada preceito e regulamento judaico. Olha aí. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora. Ele está falando, né? Lancei todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Tá vendo, gente? A gente tem que colocar a nossa confiança, a nossa esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Tá vendo? Todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Olha aí, eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele. Olha aí, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justo diante dele se baseia na fé. Gente, não adianta, tem que crer na palavra, crer no Senhor Jesus. A última, né, a única esperança que nós temos de sermos justos diante de Deus se baseia somente na fé. É pela fé no sacrifício de Cristo, no sangue de Jesus, é que a gente vai ser justificado diante de Deus. Então não adianta fazer nada, tem que ser pela fé. Tá vendo? É o que ele fala aqui. Eu renunciei todo
todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo. Tá vendo? Abandona tudo, né? Abandona toda aquela fé, aquela cerimônia, aquelas coisas que não vai te justificar diante de Deus. Olha o que Paulo está falando. Descobri que este era o único meio, né? A fé é o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Do imenso poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele, tá vendo? Com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Tá vendo? Paulo aqui, ele queria muito a ressurreição, né? Ele pensava muito na imortalidade. Então ele fala muito, você vai ver ele falando nas cartas que ele quer ver a ressurreição, que ele quer ter a vida eterna. Você vai ver todas as cartas ele está falando isso, né? Com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, né? Olha aí o que ele fala. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Olha, o apóstolo Paulo, ele que escreveu todas as cartas, a maioria das cartas aqui do Novo Testamento, ele está falando isso. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia. Continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Tá vendo, gente? Que lindo! O que você quer? Você está trabalhando, você está confiando, né? Para que você seja tudo aquilo que Cristo sonhou que você seja. Ele te salvou, né? Para você viver algo para Ele, né? Então, olha só. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias. Olha aí, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Olha aí, esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente. Tá vendo, gente? Não tem como a gente ficar guardando o passado na nossa vida. Então ele está falando aqui que ele faz uma coisa, isso ele faz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? A gente tem que esquecer de toda mágoa, de tudo aquilo que aconteceu, perdoar as pessoas, né? Porque não são as pessoas que nos afligem, eu já expliquei aqui nas cartas de Efésios que são forças do mal, né? Que atentam às pessoas. Depois você confere o vídeo lá, Efésios 6, tá aí. Confere lá, você vai ver que não é as pessoas, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades. Então a gente tem que esquecer, a gente tem que perdoar, amar a Cristo, viver uma vida em santidade, santa, justa diante de Deus, para que a gente possa conquistar as bênçãos de Deus. E Deus, ele odeia o pecado, porque o pecado nos fere, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Deus é legalista, né? Deus ele é moralista. Então, tudo que aflige a sua imagem e semelhança, que somos nós, ele odeia. O pecado aflige, né, a gente. Repara para você ver, quem mata, aflige, quem rouba. Então, Deus é contra isso. Deus, ele é perfeito, né? Por isso que ele odeia o pecado. Então, tudo quanto é pecado, ele odeia por causa disso, né? Porque o ser dele é perfeito, o ser dele é pai, é amigo. Então, é isso, olha só. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus, né? Ele esforçava. Gente, Paulo foi um missionário exemplar. Você vai ver nas cartas o tanto que ele tinha integridade. Ele tinha uma inteligência sobrenatural.
era culto demais, inteligentíssimo. Ele tinha uma mente à frente do seu tempo, né? Paulo, ele fazia coisas que ninguém, só quem é chamado, quem conhece Jesus, né, para estar fazendo o que ele fez. Ele tinha a palavra, ele conhecia o Velho Testamento, então ele conheceu o poder de Deus. Tremendo. Paulo foi um vaso escolhido de Deus mesmo, né? E ele era íntegro, sincero. Você vai ver nas cartas de Paulo que Paulo era sincero, inteligente, um vaso do Senhor que Deus usou, né? Olha só, todos nós que somos maduros, né? Crianças não, na fé. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês, se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos, se obedecermos à palavra que já está ao nosso alcance. Essa palavra, se a gente obedecer, Deus vai nos esclarecer, Deus vai se manifestar. Ele fala assim, caros irmãos, modelem suas vidas pela minha. Olha aí, porque ele era exemplo, né? Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Porque eu já lhes disse antes muitas vezes e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos, tá vendo? Ele era muito sincero, ele falava, né, tudo isso. Eu acho isso muito lindo. Nele, nas cartas, a gente pode conhecer um pouquinho dele, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E tem muita gente que vive assim, como inimigos de Cristo, né? O futuro deles é a perdição eterna. Olha aí. Pois seu Deus é o apetite, é o estômago. Tá vendo? Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. Olha isso. E tudo em que pensam é nesta vida, aqui na terra. Eles só vejam aqui, só o mundo, né? Eles não têm outra esperança, eles não vê a vida eterna, né? Olha aí, mas a nossa pátria, olha o que ele fala, está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando, esperançosos a sua volta. Olha aí, quem não tiver fé, como é que fica, né? Quando ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhante ao dele. Olha que lindo. E se você não acredita nessa palavra, como é que fica? Eu creio nessa palavra. Olha o que ele fala, né? Ele tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, né? Usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. E esse foi o capítulo 3 de Filipenses. Gente, foi lindo ler esse capítulo com vocês. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.